Olá, pessoal. Eu sou a Bruna, plantonista de Biologia do Poliedro. E nesse vídeo eu vou resolver o exercício 16 da lista de mitose da Bell. Nessa questão, ele traz uma imagem com as fases do ciclo celular de células de um vegetal, tá? Então, ele fala o seguinte: a figura a seguir representa o esquema de um corte longitudinal da região de crescimento de uma raiz. As células dessa região sofrem mitoses sucessivas que garantem o crescimento do órgão. Baseando-se na figura, responda as seguintes questões. Então, ele já deu para a gente a informação de que essas divisões são divisões mitóticas e elas estão ocorrendo numa raiz, ou seja, essas células são células vegetais. Essa informação de serem células vegetais é uma informação bem importante para a gente. Por que ela vai ser uma informação importante? Vou até grifar aqui, ó, raiz. Essa informação é importante porque quando nós formos falar sobre uma determinada fase, isso vai fazer diferença, tá? Então, é uma célula vegetal. Trata-se, aliás, de células vegetais. Item A. Quais são as células que estão em intérfase? A intérfase é quando essa célula ela ainda não entrou em divisão e ela está fazendo o seu ciclo celular normal. Aliás, ela está fazendo suas funções celulares de maneira normal. Ela está fazendo síntese de proteínas, ela está produzindo energia, ela está secretando substâncias, ela está fazendo a digestão de nutrientes. Então, essa célula está no seu pleno funcionamento. As células que estão em intérfase, o núcleo ele não se desfez e o material genético está distribuído dentro dele. As células que estão representando o núcleo intacto e o material genético distribuído dentro dele são as células 3 e 4. Então, a resposta para o item A são as células 3 e 4. O item B pergunta: qual a célula que representa a fase seguinte àquela esquematizada na célula número 5? A célula número 5, nós podemos observar que já ocorreu a separação das cromátides e essas cromátides chegaram até os polos opostos dessa célula, tá? Então, na fase 5, provavelmente está ocorrendo o final da anáfase, já passando para a telófase, tá? Então, a fase 5 é o final de uma anáfase. E a fase seguinte da anáfase é a telófase, que está indicada na figura 8, na célula 8. Essa célula, ela ainda não teve o seu citoplasma dividido, tá? Na telófase, o que vai acontecer é, você tem o material nos polos opostos, o material genético já está nos polos opostos, ele volta a se descondensar e os núcleos se formam. Então, a telófase, ela é caracterizada por você formar novamente os núcleos e o material genético se descondensa, que é o que está acontecendo aqui em 8. Após essa formação dos núcleos e a descondensação do material genético, essa célula vai para a fase que nós chamamos de citocinese. A citocinese é o evento no qual vai ocorrer a divisão do citoplasma. Você não pode falar que está acontecendo a citocinese na célula 8, porque esse citoplasma ainda não se separou. O que está acontecendo aqui é que você já tem a formação de uma placa celular, que vai ser formada pelas enzimas do complexo de Golgi, e a partir dessa placa celular você vai formar uma nova parede celular para dividir o citoplasma dessas células. Lembrando que, como é uma célula vegetal, a divisão do citoplasma ela não vai ser centrípeta, ela é centrífuga. Então, ela começa de dentro para fora. Lembra que eu falei que a informação de ser uma célula vegetal ia ser importante? Essa informação é importante porque aqui nessa célula eu estou vendo a formação da placa celular que vai originar essa parede celular para que ocorra a separação desse citoplasma. Mas a separação propriamente dita ainda não aconteceu. Então, essa fase é uma telófase e não a citocinese, tá? Então, o item B, a célula que representa a fase seguinte da célula número 5, que está em anáfase, né, no final da anáfase, é a célula de número 8.
tá? Que célula encontra-se em fase mais adiantada da divisão, a número 1 ou a número 6? Se nós observarmos bem a número 1 e a número 6, nós percebemos que os cromossomos eles estão alinhados no centro da célula e estão ligados às fibras de fuso. Porém, nós conseguimos perceber uma diferença. Na célula número 1, nós conseguimos ver que os cromossomos ainda não se separaram. Já na célula 6, a gente já consegue ver a separação dessas cromátides irmãs. Então, a célula 1 está em metáfase e a célula de número 6 já está fazendo a anáfase, tá? Então, quem está na fase mais adiantada é a número 6, porque ela já está na anáfase separando as cromátides irmãs desses cromossomos, tá? E o item D pergunta em qual célula a mitose está terminando. Então, a mitose está terminando na célula 8, porque ela já está formando a placa celular para que ocorra a separação desse citoplasma na citocinese. E os núcleos, eles já se reorganizaram. Então, você tem o retorno dos núcleos, o material genético se descondensando e a formação da placa celular ali no meio, para facilitar, né, para permitir que ocorra a formação da nova parede celular dessas células que estão sendo formadas, ok? Então, é a célula de número 8. Pessoal, alguma dúvida? Espero que tenha ajudado e até a próxima.